Das duas, uma. Ou você odeia mesmo os Minions, ou você simplesmente ama essa franquia completamente. Não existe meio termo nisso. Não tem discussão. Não é novidade que a Illumination usa a fórmula criada no primeiro filme dela pra lucrar cada vez mais. Mas em meio muitas pessoas falando tão mal dos filmes, será que é impossível que não exista pelo menos alguma coisa boa nesses filmes? Tipo, uma mensagem dentro deles, ou é apenas uma total decepção mesmo? Tipo, é só uma merda, tipo... Se pelo menos você assistiu um dos 4 dos principais da franquia, você já sabe como funciona a fórmula desses filmes. Basicamente apenas muda a história, mas sempre mantendo algum problema e o vilão, onde terão que resolver, e em resumo, o filme é basicamente isso. E bem, se provou realmente que isso funciona muito bem, mas você pode pensar, esses filmes foram feitos para crianças, por isso que são assim. E de fato são, mas a parada é que dos muitos que reclamam, pelo menos conhecem desde 2010 a 2015, ou seja, desde o primeiro filme e o segundo, sendo pessoas que pelo menos já têm mais de 17 anos, e grande parte é que gostariam de pelo menos algo novo, e não uma fórmula que é sempre a mesma, é tão genérica que é possível descobrir exatamente o que vai acontecer, sabe? Não fica legal, não fica legal. Pô, sempre com piadas que sinceramente já estão bem cansadas. Não era como antigamente, que por exemplo, piada engraçada era inesperado, o cara se chamar Doutor Bundowski, tipo, pô, mano, ninguém esperava isso. É tipo uns bagulhos assim, só que não usando as mesmas piadas, porque sempre são bunda, coisa bobinha, sabe? Mas de fato os números não mentem. Eles têm muito lucro em suas bilheterias, mesmo com muito pouco orçamento, sendo o mais caro deles o quarto da franquia, que sinceramente, que porra de filme é esse, mano? Ainda vamos falar sobre isso. E a verdade é que ela vai funcionar por muitos anos ainda. Já fazem quase 15 anos desde que a franquia existiu, e a cada ano que vem eles faturam muitos milhões, sendo no total 6 bilhões de dólares, tipo, é muito dinheiro. Realmente a única forma de isso acontecer é doendo no bolso deles. Vai demorar bastante, tipo, vai demorar um pouco. E vamos se aprofundar um pouco mais. Um problema que também acredito que seja bem ruim é as crianças nunca envelhecerem. E ainda por cima no quarto filme tem mais uma nova criança, enquanto elas nem saíram da fase criança-adolescente desde o primeiro filme. E você pode falar que eu tô levando a sério demais ou sendo muito chata. Sinceramente, pensa comigo, não seria legal ver elas crescendo e terem responsabilidades? Até porque iria melhorar ainda mais a franquia e a fórmula, trazendo novas temáticas e intrigas que definitivamente iriam agregar muito mais do que nos outros filmes. Pô, mano, daria muito mais dinheiro se eles querem isso, com certeza é. Embora com a adição de mais um pra família seja realmente uma ideia legal, entre muitas aspas. Um dos problemas que citei foi justamente ser a mesma coisa, e na verdade isso chega a ser realmente triste, bem decepcionante. Pode parecer meio redundante eu falar isso, mas é que a real é que grande parte das continuações realmente fazem as mesmas coisas. Uma coisa que também parece sempre acontecer é que o novo vilão sempre tenta acabar com o Gru e a sua família, mas definitivamente um dos piores deles é o Maxime. A motivação dele de fazer tudo que ele fez pra se vingar do Gru foi porque ele roubou simplesmente o show de talentos dele. Amigo, você tava no colegial com o Gru, mano. Na real, nem isso, eram crianças. É muito, sei lá, mano, é uma motivação meio blá comparado com os outros. É uma comparação ridícula se você reparar no primeiro e agora esse. Pô, mano, parece que eles só tiveram a preguiça de fazer simplesmente qualquer roteiro que minimamente funcionasse pra uma criança. Até a Pop foi mais construída e elaborada do que ele. Honestamente, a cada nova sequência, infelizmente só fica pior. Apenas o primeiro e o segundo sendo realmente filmes bons e construídos. Mas o restante, pô, é o restante, mano. Não tem o que dizer. É triste. É triste. Bem, falamos sobre os problemas e os pontos negativos, mas e os pontos positivos? Não existem. Calma, eu tô brincando. Falando sério aqui, realmente existe alguns pontos positivos. Um deles é os Minions 1 e o 2. O 1 por ser diferente do normal depois de 2 anos que lançaram meu malvado favorito 2. Muitos podem até não gostarem, e eu realmente o entendo. Mas se você perceber, é de fato um bom filme por demonstrar a visão de como eram os Minions antes de conviver com o Gru, e a sua origem de como existiram. E a sequência do mesmo é como eles encontraram ele. Ambos filmes que são de fato até que bem engraçadinhos e bons. O segundo contando a história da vida
vilã Overkill e como foi a convivência dos Minions com ela. Como que ela conseguiu por algum tempo ser a rainha da Inglaterra com a ajuda deles e até como eles conseguiram impedir ela após trair eles a tirá-la do trono salvando o povo inglês. E por algum motivo Overkill conseguiu roubar a coroa da rainha Elizabeth quando ela estava coroando eles, mas sendo impedida pelo Gru, que pega a coroa e aí sim fazendo os Minions acharem de fato o seu mais novo líder e definitivo. É um resumo do resumo, mas basicamente, se você assistiu, você sabe exatamente o que eu tô falando. É um roteiro ainda usando ainda a mesma fórmula, mas um pouco mais engraçadinho. Foi divertido assistir isso, sabe? Se pra você não for, pode parecer vago demais, mas o que eu quero contar aqui é mais sobre que nem sempre uma história precisa ser incrivelmente forte ou muito bem feita, mas que você assiste por si e sente a energia que você percebe que o filme não foi feito de qualquer jeito. Igual o quarto da franquia, principalmente, por exemplo, como não muitos gostaram. É uma... E vão sim existir pessoas que vão gostar dele. A ideia aqui não é converter ou convencer ninguém de nada, apenas demonstrar que podemos olhar de outra forma, de outra visão, de outro ângulo. Como, por exemplo, o primeiro foi realmente muito bem feito e ótimo pra sua época. Um vilão que se importa com nada e se puder usar alguém pra conseguir o seu plano, ele vai sim fazer isso e nem se importar, pra depois de um tempo se importar demais com as meninas que ele usou no começo e criou um laço verdadeiramente real. Um resumo, bem resumo do resumo, mas realmente acho que deu pra entender. Um homem muito mal que se torna um bom mocinho após terem 3 garotas adotadas por ele, transformando a sua vida completamente de cabeça pra baixo, mudou totalmente. Foi de fato um bom filme. E sim, eu tô resumindo assim porque é basicamente a essência do filme, embora existam outras coisas além, mas é basicamente isso. Uma coisa que eu não poderia esquecer definitivamente é da trilha sonora dos filmes, que sinceramente são sim boas. Até está em um filme que é bem mal falado até. E sim, eu tô falando Double Life do meu Malvado Favorito 4. Mesmo que de fato esse filme não agradou muitos, e eu principalmente. E outra que também é muito memorável da franquia é Happy. E nossa, que música boa. Mesmo que ela não foi diretamente feita pro filme, ainda assim é uma música que agregou bastante à obra. E nossa senhora, eu ficava dançando muito. E falando no seu antecessor, o terceiro, existem algumas músicas que são boas e normalmente eu escutaria de boa, tranquilinho. E acredito que devem existir pessoas que até escutam elas até hoje. Como por exemplo, Hug Me. Na época foi muito bem recebida, ao ponto de furar a bolha do próprio filme e terem diversos edits da música. E sendo sincera, realmente é muito boa. Mas também temos Fun Fun Fun, que lançou no seu primeiro filme, que não poderia deixar de falar também. Eu gosto bastante, particularmente. E Freedom, quando os Minions são presos e escapam fazendo sua própria aeronave. Pô, que absurdo, mano. Não me entenda errado, eu não quero defender uma empresa que visa apenas lucros, mas a história é que existe sim um meio muito bom e divertido que infelizmente gravatados estão destruindo, porque apenas pensam em quantos milhares de milhões de dólares vão ter no final do mês, com uma franquia que pode ser muito mais do que piadas com peidos, bundas e suas variações de coisas previsíveis, e diminuir um protagonista as ações que não faria ou geria normalmente pra dar risadas em crianças de menos de 10 anos. Que sinceramente, se não fosse tão forçado, poderia sim ser um pouco engraçado. E convenhamos, não é nem um pouco engraçado. Então você deve se perguntar agora, como que resolve esse problemão que a franquia está tendo? Hipoteticamente falando, seria legal tirar esses engravatados e colocarem quem de fato se importa e gostaria de fato como transformar essa franquia em algo muito maior e consequentemente muito mais lucrativo. Mas isso é tudo hipoteticamente dizendo, é claro. Eu acho que uma boa ideia é eles ouvirem o público e como gostaríamos de como seguir, ou até mesmo tirar algumas ideias dos filmes e falarem que nunca aconteceu. E sinceramente ajudaria muito e melhoraria muito mais a franquia. Não é mesmo, Maxime? Acredito que podemos esperar um pouco e dizer se de fato essa franquia está fardada ao fracasso ou vai ter uma redenção boa ao lançarem os Minions 3. Mas honestamente, o que ajudaria de fato a melhorar e resolver isso é colocarem mais ênfase em outras coisas. Por exemplo, a relação da mãe do Gru e ele, ou até mesmo antes dos pais deles se separarem, contar um pouco mais dessa história. Existem tantas formas de aprofundar e ainda assim continuar a vibe meu malvado favorito, e até melhor ainda mais,
porque, sejamos sinceros, a vibe que tinha antes acabou e apenas sinto tristeza quando se diz isso. Parece que apenas realmente só pensam em fazer do mesmo pra garantir que ainda assim vão ganhar muito dinheiro gastando menos. Mas uma coisa que gostaria muito é mostrarem a vida de outros personagens e contar um pouco sobre. Criar uma profundidade no universo que pode parecer muito bobo pensar isso, mas é mais bobo ainda não querer coisas novas em meio a tanta mesmice que fazem direto. Parece sempre um clone do outro filme pra vender mais um pouco de mais um novo brinquedo e terem cada vez mais lucro e o filme ser apenas um ponto de divulgação disso. No começo, realmente, o primeiro filme foi de fato um acerto definitivamente bem feito e trabalhado. Bem engraçado, com críticas boas e um roteiro que, confesso, bem atrativo que prende bastante quem assiste. O segundo foi bom, embora algumas coisas repetiu, algumas piadas, mais algumas coisas, mas foi um filme muito bom também. Mas depois disso, foi só ladeira abaixo, com repetições enjoativas e roteiros preguiçosos, com uma fórmula criada desde o primeiro filme. Digamos que é inteligente financeiramente falando, mas não é bom quando se trata que são pessoas que vão assistir e não robôs. Pessoas cansam de assistir a mesma coisa, e uma hora isso vai pesar pro lado deles. Mas de fato existem coisas boas nesse amaranhado de mesmices e piadas previsíveis, trilhas sonoras boas e até com uma segunda intenção, como Freedom, e alguns filmes que são bem engraçadinhos, como Minions 1. E no final de tudo, o que importa realmente é o que traz pra gente e o que torna. E se pra você essa franquia é uma coisa boa e te traz lembranças positivas, é isso que importa, e não uma nota no Metacritic, tirando o meu malvado favorito 4. Isso é horrível, e nem tem discussão. Eu me chamo Mia, e até o próximo vídeo. Lembrando, eu não sou a voz da verdade, é apenas a minha opinião. Inscreva-se.